Olá, muito boa noite para todos vocês. Estamos iniciando aqui o nosso aquecimento, né, para a live do dia 26/6. Sejam muito bem-vindos. Mas eu não posso esquecer de uma coisa muito importante, eu esqueci, está ali. Eu vou pegar, não me saiam daí, 1 minuto, que é o meu boné caça-ovo, de planador. Exatamente, a minha marca registrada aqui. É muito bom. E tem mais coisa que eu esqueci aqui, ó, no entusiasmo de fazer essa live, cara. Olha só. A iluminação está quase tudo apagado aqui. Vamos acender mais umas luzes aqui para a imagem ficar muito melhor aí, ó. Muito melhor. Então, estamos aí agora com a iluminação feita. Você está vendo aí o meu planadorzinho ali, você do YouTube, né? Você do Instagram já não consegue ver direito, porque o planador está aqui. Mas você tem a possibilidade do Instagram de ir para o YouTube. Tem link aí na bio. Vai aí na bio, clica no link e vem para o YouTube. Ou então no próprio Story tem link também. Você pode clicar no link do meu Story aí do Instagram e vir aqui para o YouTube. E aí aqui a gente tem uma tela maior, a gente tem os comentários que fica mais fácil de eu responder. Aqui no Instagram já é mais difícil, né? Bem, o importante é que vocês vieram aqui, eu estou bem feliz com isso, tanto com você que está assistindo ao vivo aqui, como com você que está assistindo gravado, né? Porque muita gente mesmo assiste gravada as minhas lives por causa de horário. Por exemplo, eu tenho alunos que estão em Portugal. Então, por exemplo, né, alunos que estão inscritos nessa aula gratuita aqui, né, que eu avisei todo mundo aí. Hoje eu estou meio gaguejante aqui, a coisa está meio complicada. Bom, mas o que importa é o seguinte, eles têm 4 horas de diferença daqui. Então, agora, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, lá é 00:30, cara.
E mesmo assim, às vezes a gente tem aqui o pessoal de Portugal, a gente tem pessoal da Inglaterra, a gente tem pessoal de outros países assistindo aqui, né? Então, vale muito a pena. Mas o importante é o seguinte: você que está assistindo, se ainda não está inscrito, não é no meu canal, não, e nem é no meu Instagram, se ainda não está inscrito na aula, tá? Na aula gratuita que eu vou dar na quinta-feira, agora, hoje é segunda, ó, segunda, terça, quarta, quinta, né? Então, praticamente 3 dias aí para a aula de quinta-feira. A aula é como construir do zero o seu primeiro aeromodelo. Então, eu vou te ensinar a fazer isso, a construir do zero o seu primeiro aeromodelo, cara. Olha que beleza, né? Então, é muito importante que você se inscreva. Por quê? Porque só quem se inscrever vai receber o link para assistir a aula. Não vai ser uma aula como essa daqui, que está lá no YouTube, que qualquer um que passar entra, assiste. Não, não vai ser assim. Vai ser só para quem está inscrito, especificamente para quem estiver inscrito. Aí você vai receber o link, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp. Eu tenho a certeza que gente que está aqui assistindo recebeu esse link pelo WhatsApp, não pelo Instagram, não. Pelo WhatsApp. No Instagram, sim, no Instagram também tinha o link lá. Mas quem se inscrever só vai receber por e-mail e por WhatsApp. Num desses dois ou nos dois você recebe. Por que dois? Porque aí eu tenho a certeza que você vai receber o link para ter acesso, né? Aliás, quem está inscrito já deve receber o link. Deixe-me pensar aqui. Eu acredito que se não recebeu hoje, vai receber na véspera. Na véspera. Hoje faltam 3 dias, então na véspera já recebe esse link, tá? E tanto por e-mail como também pelo WhatsApp. Então, deixa eu ver quem está primeiro aqui, ó. Quem entrou primeiro aqui foi o José Rui. Boa noite, José Rui. Um prazer ter você aqui comigo, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui que se manifestou. Cristiano Cardoso, que se manifestou, está aqui comigo também assistindo ao vivo. Tem mais gente assistindo ao vivo, mas as pessoas às vezes não escrevem. E hoje é muito importante que você escreva aqui nos comentários, né? Porque se tiver alguma dúvida, essa aqui é uma live de aquecimento. O que significa isso? A gente se prepara para assistir a aula. A gente vai para a aula com mais informações, né, do que o normal. Então, em vez de chegar numa aula do zero, falar, pô, tenho que ver tudo aqui. Nossa, ele falou isso, o que que é isso? Oh, não sei o que é e tal. Não, a gente comenta aqui antes, a gente conversa aqui antes, e você já chega lá com algum conhecimento. Aí você vai escutar a minha aula, vai assistir a minha aula, e na minha aula eu não vou interromper, ela não vai ter interrupção, ela vai direto até o fim. No final da aula, né, eu devo entrar no início e devo entrar no final da aula ao vivo para conversar com vocês, para tirar mais dúvidas ainda, para dar informações, né? Mas durante a aula, nós vamos começar a aula e vamos com ela até terminar, tá certo? E aí depois a gente entra no modo conversa. Antes a gente entra no modo introdução, temos a aula toda e depois entramos no modo conversa. Então, se você não está inscrito, se inscreva, cara, se inscreva. Olha aí, o Renato Cardoso, uma boa noite, Renato Cardoso. Entrou também aqui, olha, não entrou, mas se identificou, o Luiz Carlos Pruner, né? Uma boa noite, Luiz Carlos. Muito bom vocês terem vindo aqui. Para a gente começar, então, a entender um pouquinho. E está entrando gente, saindo gente. Ali os números do Instagram são meio... Tanto do Instagram quanto do YouTube são meio esquisitos. Eles vão e voltam quando querem. E a gente nunca tem a certeza de quanta gente está assistindo mesmo ao vivo. Por isso eu estou falando aqui para milhares de pessoas ao vivo no mundo inteiro. É assim que eu me sinto aqui, então estou bem feliz. O José Rui falou boa noite, ele tinha saído, voltou, eu já dei o boa noite para você assim, dessa maneira também. José Rui, mais uma vez, boa noite. E essa técnica aqui, talvez para você seja nova, né? Mas é uma técnica muito comum. A gente ter um pouco de conhecimento antes, conhecer um pouquinho, no nosso caso, sobre aeromodelismo antes, e quando você chega ali para fazer realmente
a aula principal, a gente já não chega assim, né? Pelado nu com a mão no bolso, né? Não, a gente já chega com um shortinho, com uma camiseta, ou seja, já chega conhecendo um pouco sobre o assunto. Então, o assunto de hoje, como é que ele foi escolhido? Nós vamos ter 3 lives dessa, tá? Direto, assim, ó. Uma hoje, uma amanhã e uma depois. E na quinta-feira, a aula gratuita. São 3 lives de aquecimento. Como eu escolhi essas lives? Eu procurei nas minhas mais de 700, nos meus mais de 700 vídeos, né, e lives, quais aquelas que tiveram mais assistência. Então, essa daqui foi uma das primeiras que teve mais assistência, que é sobre modalidades de aeromodelismo. E é por isso que eu coloquei aqui atrás, né, para quem está aí no Instagram. Aí, no Instagram está vendo só a ponta da asa aqui, ó. No YouTube está vendo uma boa parte do planador e mais um aeromodelo sendo construído aqui, né? E isso aqui não é só cenário, não. Isso aqui é meu aeromodelo de voar na encosta. Isso aqui é um aeromodelo que eu estou fazendo agora e colocando já as aulas no curso Como Construir do Zero o Seu Primeiro Aeromodelo, porque é um curso também, né? Então, vamos lá. Vamos, então, começar um pouquinho. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou explicar para vocês. Eu vou colocar um trecho aqui da live ou do vídeo da onde eu tirei isso aqui, tá? Da onde eu tirei o nome, Modalidades do Aeromodelismo. E aí, a gente vai assistir um trecho. Se alguém tiver alguma pergunta, cara, imediatamente vem aqui e escreve nos comentários. Escreve nos comentários, porque aí eu paro o vídeo numa sequência, tá? Eu já paro o vídeo e a gente já começa a conversar e tirar as dúvidas. Perfeito? Então, combinado? Pena que aqui não é o Zoom, mas futuramente nós teremos isso no Zoom também, né? Aí no Zoom eu consigo ver todos vocês. Aqui eu tenho uma alternativa que é, se você quer, tem uma dúvida e quer conversar diretamente comigo, me avisa, eu ponho um link aqui no comentário, você entra no link, vem para dentro da minha live, fica aqui, ó, do meu lado, e nós conversando aqui e tirando as dúvidas. Essa live de aquecimento também é para isso, tá? Então, quem vai se preparando aí. Se tiver assim alguma dúvida, quiser conversar comigo, é a hora, tá ok? Então vamos lá, vamos começar então com a nossa live Modalidades de Aeromodelismo. Porque muita gente acha que aeromodelismo é uma coisa só, e não é bem assim. Vamos assistir um pouquinho do trecho, eu tirei um trecho dessa live, né, relativa a modalidades de aeromodelismo, e trouxe aqui. Nós vamos passar, então, um trechinho, e aí a gente para para o meio, se ninguém perguntar, na hora que chegar numa hora que eu acho interessante, eu paro. Então, vamos assistir essa live aí? Eu vou estar aqui, quietinho, no cantinho aqui da tela, assistindo com vocês. Perfeito? Vamos lá, então, pessoal, começando a nossa live de hoje. Temos o Jader, chegou aqui. Boa noite, mestre. Através do canal, você me deu uma vontade de começar no aeromodelismo. Já sou automodelista, mas sempre quis começar a fazer meus próprios aeromodelos. E vai fazer, tá? Seja assistindo aqui o meu canal gratuitamente, seja fazendo o meu curso, seja fazendo alguma coisa, mas você vai, nem que seja simplesmente assistindo as minhas lives, você vai aprender com certeza. E temos aqui o Juscelino Filho. Boa noite, Juscelino. Boa noite. Um prazer enorme ter você aqui, ter o Jader aqui e mais gente que eu sei que está assistindo aí, mas que daqui a pouco se identifica, não é? Boa noite para vocês que eu sei que estão assistindo aí. Você do Instagram, vem para o YouTube, que agora eu vou começar a mostrar aqui as modalidades do aeromodelismo. E esse site aqui, cara, ó, vou colocar agora aqui para você. Olha que legal esse sitezinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu mudo de posição aí. Ah lá, ficou maior o site. Então, estou nesse cantinho aqui. Ficou melhor, né? Para você enxergar. Então, agora, o site é esse que você está vendo aqui. Olha só. Aeromuseu, o lugar do seu hobby. Por que eu escolhi esse site? Eu fiz uma pesquisa para fazer essa live aqui. Ela é um pouco diferente das últimas que nós fizemos, mas essa daqui, eu quero transmitir um monte de conhecimento para você, tá? Seja você novo, seja você um aeromodelista antigo, seja lá o que for. Então, vamos começar pensando nessas categorias de aeromodelismo
que são popularmente conhecidas como, por exemplo, essa daqui da esquerda, que eu estou com o mouse em cima aqui, ó, radiocontrole ou RC. Então, aqui é uma modalidade. Outra modalidade, voo circular controlado, ou VCC. Você conhecia essa modalidade? Geralmente, a grande maioria do pessoal conhece essa outra aqui, que é o radiocontrole RC. Tá? E depois temos o voo livre, olha aí a figurinha do voo livre, e temos os L-modelos, tá? Os helicópteros. E nós vamos começar falando, primeiro, nós vamos começar com voo livre. Tá? Por que com voo livre? É porque é com voo livre que a gente começa no aeromodelismo. Essa é a sequência correta. Então tá aí, ó, voo livre. Dentro do voo livre, a gente tem aeromodelos a elástico. Você sabia disso? Então, é um aeromodelo que você dá corda e depois você joga. Deixa eu clicar nele para ver o que vai aparecer aqui. Ó. Vamos ver. Olha, aqui, cara, nesse site, olha que legal. Você encontra plantas. Então, anota o site aí, cara. Olha aí, aeromuseu.com, tá? .com.br deve ser. Depois eu coloco na descrição da live depois, tá? Então, olha aí, ó, você pode... Planta de treinador elástico tico-tico. Eu lembro desse aeromodelo quando era fabricado pela Aerobras. Tem a planta aqui, cara. Você consegue baixar e fazer o aeromodelo. Olha a outra aqui, ó. Seafire elástico. Cara, esse avião aqui é muito 10, hein? E elástico. Caramba! Show! Então tem duas plantas aqui que dá para você fazer. Vamos baixar. Vamos clicar nessa figura, ver o que acontece? Olha aí, aeromodelismo modalidade elástica. Ó. Tá aí, ó. Tudo detalhado, ó, explicado, tá vendo? Olha aí, ó. Tá tudo em inglês aqui, mas você pode transformar isso aqui tudo. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que faz virar português. Pronto, aqui. Tá aí, ó. Pronto, transformei tudo para português. E você tem aqui tudo, cara. Tudo que você precisa a respeito dele, tá? Olha aí, ó, os comentários dos usuários. Cara, olha o comentário, cara. Significa que isso dá muito prazer, dá muita alegria e dá muita diversão para a gente, né? E aqui, se você ler isso aqui depois com calma, vou ler um trecho só qualquer aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver aqui, um trecho. Eles estavam apenas reorganizando a loja, depois surgiram notícias sobre isso. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? Provavelmente nesse trecho da live eu vou tentar adiantar um pouquinho aqui. Eu esqueci de compartilhar a página, né? Quando eu fiz a live, a gente às vezes se confunde e não compartilha a página do que a gente está vendo. Então, provavelmente eu devo ter percebido aqui à frente e eu vou acabar compartilhando, né? Não sei, vamos ver. Por enquanto não apareceu nada não, mas vocês perceberam que é o seguinte, quando ele clicava aqui, quando eu cliquei aí, apareceu a planta, apareceu descrição, uma série de coisas. Então vocês podem usar esse mesmo site, né, para ver aí com vocês, ver, vocês mesmos verem aí essa descrição, transformem para português, fica muito mais fácil. Vamos continuar assistindo um pouco. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, coloca aí, ó. Temos aqui o nosso amigo, como é que ele chama? O Renato Cardoso. Eu iniciei no VCC em 90. Meu primeiro aero foi um Santana 1 da Mobral, cara. Olha aí, Mobral. Conheci muito, frequentei muito a Mobral, frequentei muito a Casa Aerobras, tá? E eram modelos incríveis. Da Mobral, eu me lembro que eu comprei um kit uma vez chamado Grumman F4 F4. E ele voava com um motor Super Tigre 2,5 diesel. Vocês conhecem motor diesel? Não conhecem, né? Mas então. Mas vamos continuar aqui, voltar aqui, porque nós vamos chegar no VCC também. Mas vamos voltar aqui para o elástico. Vamos continuar assistindo, então, aqui. Vamos E lá. vocês estão vendo a página aí? Não estão, né? Então aí é ruim demais. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar, então, aqui. E vamos ver se continua. Se vocês continuam vendo a página, né? Deixa eu checar aqui, porque senão continuam vendo a página. Então tá ótimo. Tá excelente. Então, perfeito. Estão continuando vendo a página. Agora já sei que funciona, eu fico mais tranquilo. Então, esse daqui, por exemplo, é um exemplo de um aeromodelo elástico. Aquele Seafire também é um exemplo
de um aeromodelo elástico, tá? E isso dentro da modalidade voo livre. Tem a submodalidade elástico e tem a submodalidade rebocado. O que é isso? Ó? Vamos clicar em cima. É um planador, cara. Olha aí, é um planador. E esse aqui é legal, Leprechaun. Esse planador é muito bom. Kit Hangar Del Pozo. Olha aí, ó, o Del Pozo vende isso daí. Olha eu fazendo uma propagandinha para você aí, Del Pozo. Olha que maravilha, cara, né? E olha aí, baixar a planta. Olha que planador lindo, cara. Lindo demais mesmo. Vou clicar aqui nele, vamos ver onde nós vamos parar aqui. Olha aí, rapaz. Olha aí, ó. Ah, não, caiu. Ah, não foi lá? Achei que tinha ido lá. Não foi, que pena. Deixa eu ver agora como é que eu faço para voltar aqui, cara. Eu quero voltar. Espera aí. Espera um pouco aí que eu preciso voltar. Olha lá, ficou, a página ficou ali. Então, significa que, vamos ver a guia. A guia está aqui. Não sei por que apareceu para mim uma outra coisa aqui. Mas é o seguinte, planador, Leprechaun, deixa eu ver se você está vendo direitinho. Está vendo direitinho. Vamos tentar de novo, então, clicar nele para ver onde vai. Só um minutinho que eu quero dar uma checada aqui. Isso, esse aqui eu... Uma coisa aqui que não era para entrar. Vamos, então, de novo lá para a nossa página, né? E vamos clicar aqui em cima, vamos ver se ele aparece agora. Rapaz, de novo apareceu. Então, o link está errado, tá? Então, o link está errado, não é isso que me interessa. Vamos clicar em um outro aqui para ver se aparece a página certa. Não, também não está aparecendo e você não está vendo aí, está ficando na mesma página. Vamos tentar esse outro aqui. Também não, está aparecendo uma outra coisa aqui que não tem nada a ver. E olha só, cara, olha cada foto linda, olha o tamanho desse planador, rapaz. É brincadeira, parece pequenininho, né? Olha aí, ó. Dá para você ver bem aí, né? Olha aí, ó. O nosso amigo aqui segurando o nosso planador, né? O planador voando. Olha que coisa linda mesmo, maravilhosa. E se você quiser baixar a planta, é só clicar aqui, tá? E aí você vai conseguir baixar a planta desse planador. Olha que coisa boa, cara. Esse museu aqui é maravilhoso. O pessoal do YouTube, eu estou olhando para baixo porque eu estou girando aqui a página, né? Você está vendo aí a minha cabeça baixa, mas é por essa razão, tá ok? Então, show demais, né? Vamos voltar então. Esse é rebocado. Por que ele é rebocado? Porque para subir ele precisa de um cabo engatado nele para puxar. Eu tenho um planador aqui assim, né? Que é o Daydream, que não é o motoplanador, é o planador mesmo que eu tenho aí, né? Vamos ver outra coisa aqui, ó. Motorizado. Voo livre motorizado, tá? Então, aqui, esse aqui não tem link nenhum nele, mas dá para a gente ver. É um aeromodelo, quase um planador, com um motor na frente, e você dá partida no motor, coloca um tanto de combustível que seja suficiente para ele funcionar uns 30 segundos no máximo e solta, porque mais de 30 segundos esse some. E aí tem que ter um comando atrás, tem que ter, é como, sabe, a parte de trás, deixa eu tentar mostrar aqui não vai dar para ver nesse aeromodelo. Deixa eu ver, construções aí é outra coisa. Mas olha, vamos pegar aqui esse aqui, o tico-tico. Não é o tico-tico. Não era o tico-tico que eu queria. Mas não tem importância. Mas imagine o profundor, né? Essa parte de trás, eu falei que não ia servir para nada, mas eu vou usar aqui o nosso aeromodelo, tá? Eu vou, nesse momento, tirar a página um pouquinho, depois eu ponho de volta. Aí. O que acontece? O motorizado é basicamente um aeromodelo assim. E esse aeromodelo, ele tem um motor na frente, que não é elétrico, naturalmente. Pode até ser atualmente, naquele tempo não era, no passado não era. E aqui ele tem um temporizador que corta a gasolina, ou então ele tem um tanque muito pequenininho, tá? Que
daí 20, 30 segundos, no máximo de combustível, o motor para. E aí o que acontece? Ele continua voando. Só que aqui atrás, normalmente se coloca um elástico para fazer esse profundor se levantar, para fazer ele ficar cabrado, né? Esse avião está com servo, então não vou. Deixa eu ver qual que é o servo, se eu mexo ele. Esse aqui. Então o que acontece? Quando esse não vai virar. É um estopim que vai aqui com um elástico. A hora que ele lança o planador, ele acende esse estopim, é um barbantinho que fica uma brasinha queimando. E quando chega num determinado ponto, ele queima um outro barbantinho que faz com que o elástico puxe o profundor para cima. E aí o planador, que é praticamente um planador motorizado, ele fica nessa posição, isso tudo é calculado antes, e aí ele não consegue subir porque não tem mais motor, mas também não entra em parafuso, aí ele começa a descer placado, ele placa assim, ó, e vem para o chão. E vai descendo, 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 porque senão, como não tem rádio, não tem nada, o aeromodelista perde o planador, né? E isso é utilizado em planadores também. Porque planadores de voo livre, como esse que você viu aí, que eu estava mostrando, né? Que é esse daqui, né? Como esse aqui, amarelo, que vocês viram, tem as fotos dele aqui, bem grande, vamos colocar. Aqui, ó, a foto dele bem grande. Um planador como esse, rebocado, sem radiocontrole, se não tiver um sistema que pega o profundor e faz o profundor fazer assim, e ele ficar nessa atitude e começar a descer placado, ou às vezes desce meio que em espiral, e também isso pode acontecer, porque às vezes ele já faz o seguinte, o leme um pouquinho e o profundor todo para cima. Aí ele desce numa espiral, tá, aberta, porque esse tipo de avião grande com essa asa imensa não vai fazer parafuso, porque tem diedro, tem um monte de coisa. Então ele desce numa espiral e a pessoa não perde o planador. Eu falei, mas para que serve essas peças, né? E esse timer aí no motor, essas coisas? Porque tem campeonatos que funcionam assim. Você liga o motor, voa livre, solta, em tanto tempo, tem que saber qual altitude que ele vai atingir, né? Vai ter uma ideia mais ou menos da altitude, e depois o tempo que ele vai ficar voando ainda, tá? Quanto tempo ele vai voar, e aí tem um limite de tempo que o atuador funciona, e aí ele desce numa espiral. Então, esse é o aeromodelo de voo livre. Olha que foto bonita essa aqui. Pena que ela não está ampliando, né, aqui nesse caso. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para você ver. Ó. Consegui ampliar aqui um bocado. Agora vamos ver se eu trago ele para o centro da tela. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Tá bom ou não tá? Hã? Ficou legal, hein? Viu? Vamos aproveitar que está tudo aqui ampliado. Que planadorzaço, cara. E você está percebendo? Aqui dá para perceber bem, ó. O leme é móvel, ó. Tá? Por quê? Porque ele está travado aí com aquele estopim. Num determinado momento, o estopim queima, o elástico atua o leme um pouquinho para um lado, o profundor para cima, que aqui o profundor também dá para ver que é separado, ó. E aí ele desce numa espiral, porque se deixar, se ele pegar uma térmica, acabou, vai embora. Você perde, não tem o que fazer, né? Perde mesmo. Vamos ver aqui as outras fotos. Olha que bonito, hein? Lindo, hein? É do Del Pozo, né? Se não me engano. Olha lá, Hangar Del Pozo, cara. Ai, que show, hein? Parabéns, Del Pozo, se você estiver assistindo essa live eventualmente gravada ou ao vivo mesmo, não sei. Olha aí. Olha que coisa linda. Maravilhoso esse planador, hein? Olha aí o tamanhão do bicho. Olha ele aí, ó. O Del Pozo aí, ó. Tá vendo? Tá percebendo? Olha lá, ó. Ó, tem aqui, ó. Aqui nesses tem umas coisinhas aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Tem alguma coisa aqui, ó, que faz não perder esse planador, tá? Duas coisas, ou você põe atuadores remotos como esse, ou você põe radiocontrole num planador desse, que, aliás, deve ficar sensacional. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Olha aí, ó, Deprechou. Maravilhoso, maravilhoso, mas tá claro que ele... Ah, não, nesse aqui ele colocou, cara, mas é de voo livre. O dele mas é um planador de voo livre que ele colocou o rádio. Deu para ver ali
um cervo ali dentro. Muito legal. Vamos diminuir a tela de novo, deixar no tamanho normal, né? E vamos então para outra área aqui, que agora esse aqui era dos planadores rebocados, porque você reboca ele. Eu até tenho aqui um equipamento para rebocar o planador, tá? Manualmente, você tem que sair com uma pessoa corre, o outro lança e você pilota. E vai subindo, quando ele chegar lá em cima, geralmente a gente põe 100 metros, às vezes até mais de corda, aí chega lá em cima, ele sai uma argolinha e o planador fica livre. E daí para frente, você procura correntes de ar ascendente para subir com esse planador. Um dos melhores voos que eu gosto de fazer é de planador, tanto é que eu estou com 2 agora, né? Então tá aí, motorizado, e vamos ver o que temos em construções aqui, ó. Ah, aqui mostra alguns kits, tá vendo? Olha, mostra alguns kits. Tá escrito ali Flying Model. Olha aí que legal. Flying Model. Aqui tem o kit do ex-Juan, Piper J3. É da Gillows. Esse Piper J3 é da Gillows. É o mesmo fabricante aqui do nosso amigo aqui, que está aqui comigo, ó. É o mesmo fabricante, o kit desse aqui. E do Stearman, que eu tenho ali, um kit do Stearman também, né? Lembram? Tem um kit do Stearman, tem um kit do Sopwith Camel, que são biplanos. Eu adoro biplanos. Tá? Gaivota, ó, fabricante Casa Aerobras, é um planador motorizado. Eu tenho até um suporte desses ali, tá pendurado ali, que eu usava no meu Skitter, que era um planadorzinho de encosta, que quando eu queria voar no campo, eu punha esse suportinho em cima, que deixa eu ampliar para você ver, ó. Tá vendo que tem um suporte em cima do planador? Ó? Eu colocava aí com elástico, usava um motor 0,49, 0,049, eu dava o motor e subia com ele, o motor desligava, porque o tanquinho punha bem pouco combustível e pronto. E o Andorinha, que é voo livre mesmo, também fabricante Casa Aerobras, tá? Allen Modelismo, etc. Já falei do Allen Modelismo aqui, não me patrocina nada, mas muito bom. E aqui em cima, no Piece of Cake, também é um excelente planador, tá? Fabricante Dynaflight. É um planador motorizado, aquele que nós vimos na última tela, né? Vamos voltar aqui. Então, voo livre. E vamos voltar mais uma vez. E agora, do voo livre, a gente passa para o voo circular controlado. Muito bom, pessoal, muito bom. Então, vocês perceberam que a gente começou no voo livre, não é? Por quê? Porque é mais simples. O voo livre não precisa equipamento nenhum, você não precisa rádio, você não precisa bateria, você não precisa nada. Precisa vontade, precisa querer ser aeromodelista, querer construir, querer voar com ele. Esse aqui, ele não é de voo livre, mas está aqui, ó. Esse aqui é o meu pequenininho de encosta, meu planadorzinho de encosta, ó, tá vendo? Ele é bem pequeno, ele tem aí, deixa eu ver quanto ele tem de asa aqui, ó. Ele deve ter de asa, eu acho que 1,10 m, deixa eu ver aqui, ó. 1,10 m, 1,20 m de asa, mais ou menos. É bem pequeno, tá? Só que esse aqui é radiocontrolado. Mas ele poderia ser de voo livre? Poderia, perfeitamente, desde que você colocasse aqui atrás um sistema que, no caso aqui, ele não tem leme, ele tem aileron, né? Para quem não sabe o que é isso, essas são as superfícies de comando dentro do curso, como construir seu aeromodelo com sucesso, como construir do zero seu aeromodelo, eu explico cada parte do avião, do aeromodelo, cada mecanismo dele, como as atitudes dele são, tudo, antes de construir, é claro, né? Mas aí você teria que pegar o profundor dele e colocar um atuador aqui ou no leme, para que a hora que ele, depois de um certo tempo, digamos que você jogasse, ele é muito comum você fazer isso, você joga ele numa encosta. Aí ele pega o vento que sobe a encosta e ó, vai lá para cima. Então, digamos que chega uma hora que você fala, pô, vou perder. Aí o teu atuador aqui atrás atua, ele sobe um pouco o profundor, vira um pouquinho o leme, põe o nariz para cima e começa a virar e descer. Ele começa a entrar numa circular. Sempre que você põe um aeromodelo em curva, a tendência dele é descer. Sempre. Tá?
Não dá para fazer isso só pôr em curva, porque aí a tendência é descer e vem de bico para o chão. Então, o que você tem que fazer? Tem que cabrar um pouquinho aqui o profundor, dar o leme, aí ele começa a descer, mas não desce com o nariz embaixo. Ele começa a descer mais suavemente, mais estabilizado. Então, não entra com o nariz no chão. Porque se ele começar uma espiral sem ter a compensação aqui de trás, ele vai terminar a espiral assim, ó. Então, você tem que ter a compensação para ele chegar no chão assim, nessa situação aqui, e não quebrar, né? Esse aqui já não é isso aí. Esse aqui não é de voo livre, é de rádio, tá? E é bem usado. Talvez vocês não consigam ver, mas olha, tem remendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver por baixo aqui, ó. Dá para ver bem aqui, ó. Olha o remendo aqui, ó. Tá? Porque entrei numa árvore na hora do pouso. Isso aqui eu voo muito em encosta com ele. Ou voava muito em encosta. Então, em encosta não tem pista. Você tem que escolher um negócio, tem que ir onde tiver lugar. Você tem que botar no meio do pasto quando você vem para pouso. Quando ele começa a perder muito altura na encosta, o vento diminui, você precisa vir para pouso, senão ele vai cair lá embaixo, né? No buraco da encosta. Então, esse planador aqui, eu adoro esse planador para voar em encosta. Só que tem um problema. É uma bala de rápido. É um planador muito rápido. Dá uma olhada no perfil aerodinâmico dele. Olha aí, ó. Olha isso aqui. Ah, o que é perfil aerodinâmico? Você vai aprender sobre aerodinâmica também no curso, tá ok? Então, não deixe de se inscrever nessa aula gratuita, né? Como construir do zero o seu primeiro aeromodelo. É claro que você não vai construir do zero isso aqui. Se você já é um aeromodelista que já sabe fazer alguma coisa, existe a possibilidade de você construir mais 2 tipos de aeromodelo dentro desse mesmo curso. Esse vermelho que está aqui atrás, que é de radiocontrole, inteiro de DEPROM, e outro, que é esse que eu estou gravando as aulas agora, que é um aeromodelo de balsa. Nesse caso, mais avançado, esses são mais avançados, são para pessoas que já aprenderam a construir. Ou então, para quem está fazendo o curso, faz o basicão, que aliás está aqui em cima, é muito básico e é muito simples mesmo, tá? Você vai aprender nele e dali para frente você vai ter a minha assessoria também e dali para frente a gente vai conversar para ver qual caminho que você vai seguir, né? Aliás, tem uma das lives desse aquecimento que não é a de amanhã, é a de quarta-feira, que se chama A Jornada do Aeromodelista. E lá a gente vai explicar para vocês qual é a jornada do aeromodelista, né? Isso um dia antes da aula, gratuita. Mas muito bom. Então, deixa eu ver aqui o que escreveram aqui para mim, olha. O Renato escreveu: uma planta que é muito difícil para conseguir é do Cheyenne 2000 da Mobral. E Benê Rodrigues. Olha, existem grupos de VCC na internet, não sei se você sabe. E nesses grupos, cara, a gente consegue praticamente tudo. Não é uma coisa, não vou garantir que se consiga, mas existe a possibilidade de você entrar num desses grupos e questionar. Porque, cara, me aparece kit lá à venda às vezes, né? Tem alguns dos grupos que eu estou que o cara vem e me traz um kit que ele não montou, que ele comprou em 1960. Ou tem um outro que o cara me trouxe um kit de 1949, cara, que ele comprou de um cara que tinha comprado de outro, que tinha comprado novo em 1949 e não tinha construído. Olha isso, cara. Aí o cara resolve vender agora, tá? Então, existe a possibilidade de você encontrar, às vezes, kits de aeromodelos de VCC, que é voo circular controlado, que é uma outra modalidade, ou do que você quiser, pela internet hoje em dia. Antigamente era muito difícil, muito difícil. Mas falando em VCC, que é voo circular por cabo, vamos assistir agora na sequência, né? Já que ninguém perguntou nada sobre voo livre aqui, se alguém tiver alguma pergunta, é a hora, pessoal. Pergunte aí, eu paro a live para isso, tá? Para ter perguntas. Aí, se tiver alguma coisa que queira saber, que eu possa informar, é só perguntar. E você que está assistindo gravado ou ao vivo aí no Instagram, tem link na bio, vem para o YouTube, tá? Vem assistir no YouTube, que está melhor aqui no YouTube em termos de tela, é maior, é mais fácil, dá para você interagir mais. Aqui eu não consigo responder.
no Instagram, mas aqui no YouTube eu respondo. É mais fácil. Então vamos continuar, pessoal? Tudo bem aí para vocês? Beleza? Podemos continuar? Vamos ver o que é VCC, para quem é novo, não sabe o que é isso. Voo circular controlado é um voo por cabos. Você segura o avião na mão, ele está ligado por 2 cabos lá no avião e vira em torno de você. Cara, é sensacional. Você faz manobra. Aliás, para mim, é o voo que dá maior adrenalina, muito mais do que o radiocontrole, tá? Porque está na tua mão aqui, ó, você está sentindo o peso do aeromodelo aqui. E o limite de altura, né? O limite que você tem de altura para fazer as manobras, ele é constante. Então, ele tem um limite. Então, você tem que fazer as manobras ali. Você faz 8, faz dorso, faz... Nossa, faz um monte de coisa dentro daquele espaço. Se você errar, você enfia o avião no chão. Vamos conhecer alguns de voo controlado circular, então, pessoal? Vamos lá. Conhece voo circular controlado? Não, não conhece? Vai conhecer. Olha aí, ó. Voo circular controlado, cara. Sabe como é que funciona isso? Não sabe? Isso aqui é o Papa do VCC. É o Glow Stunt. Na verdade, não tem nada de Glow. Isso aqui é um Fox, né? Um motor Fox é muito bom, cara. Tá? E aqui você vê nessa figura, eu vou ampliar aqui, ó. Nessa figura você vê as manobras que dá para fazer com voo circular controlado. Você fica do lado de dentro, pilotando o aeromodelo, amarrado num cabo de mais ou menos de 15 a 18 metros, dependendo do aeromodelo, e girando em torno de você, e você faz as manobras. E as manobras têm um limite, né? Então, você já viu, cara, ó, tem asa voadora, tem muita coisa, cara. Ó. As modalidades de voo circular controlado. Ó. Você tem o F2A Speed, F2B Acrobacia, F2C Team Racing, F2D Combate e F4B Scala. Cara, e temos aqui, olha, isso aqui é uma pista de aeromodelo radiocontrolado. Ó. Dá para a gente ir mudando aqui, você vai vendo aí as figuras. Olha lá, 2 pistas de radiomodelo do Ibirapuera, cara. Isso aqui é lá no Ibirapuera. Uma das primeiras pistas de aeromodelo por voo circular controlado do Brasil, cara. Excelente. Fora aquelas que a gente voava que não era pista, que era no campo de futebol mesmo. Mas o oficial mesmo era essa daqui. Olha que coisa linda. Ó. Lá no... Como é que chama? No Ibirapuera. Não, não é no Ibirapuera nada, cara. Esse daqui é no Ibirapuera. Essa é do Ibirapuera. Falei errado. Uma das primeiras não é no Ibirapuera, é lá no Campo de Marte. Essa aqui é depois, tá? Então, deixa eu ver aqui. Olha, tem uma série de clubes. Então, a gente pensa que é uma coisa que ninguém pratica. Cara, tem um monte de clube. Vamos ver se aparece aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Ó, dá uma olhada, ó. Abaixo de cada foto dessa tem o local. Vamos ver um local aqui. Associação de Modelismo Artesanal de Sorocaba. Vamos ver outro aqui, ó. Pista do Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Aeroporto de Piracicaba. Pista de, não sei se ainda existe, mas deve existir. E assim vai por aí afora, né? Tem várias pistas. Olha aqui, ó. Clube dos Empregados da Petrobras, São Mateus do Sul, Paraná. Olha aí, uma pista lá, tá? Olha que legal, cara. Então, é uma modalidade muito praticada até hoje. É que a gente não costuma ver, não costuma conhecer. Mas eu tenho aqui para te mostrar agora, e eu vou te compartilhar com você, um videozinho do YouTube mostrando o voo de um aeromodelo desses para você entender como é que é o voo circular controlado, tá? Então eu vou compartilhar aqui essa página aqui para você assistir, então, controlado. Pensar. Olha lá, ó, alguns exemplos. Muito bom esse vídeo. Pesquisei, achei aqui para vocês. São aeromodelos assim, bem legais. E esse é o Ciclone, se eu não tenho.
Olha lá, ele explicando como é que ele fez tudo. Tá? É um vídeo de 2 minutinhos. Olha aí, ó. Box 35. Esse era ainda, eu tenho um desses aqui, inclusive. Tá? O control, que a gente chama isso de o control, é maravilhoso. Né? Olha aí como é que ele fez aí. Usou lixa fina, demão de doce, etc. Agora vamos ver voar. E à medida que ele decola, ele vai acelerando, você tá vendo? Daqui a pouco ele começa a fazer acrobacia, vamos ver. Essa é a sequência. Para testar que o motor não vai tomar dando essas cortadas que vocês estão vendo aí. Quanto voei disso? Quanto voei com isso? Meu Deus. Eu tenho que fazer um modelo novo desse, viu? Inclusive, eu tenho um projeto meu que era o modelo PCC. Esses dias mexendo aqui, achei duas originais em papel vegetal que eu desenhei. Que é o Eletra 1 e o Eletra 2, para motores pequenos e motores maiores. E aí vai, então, o bichinho voando. Olha que legal. Olha aí, a sequência de aeromodelos. Vários aeromodelistas de voo circular controlado, tá? Vamos ver se parece que eu tenho mais uma aqui, eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Agora é o voo do Ciclone. Vamos assistir. Olha aí, ó. Esse Ciclone joga com o motor 15, motor pequenininho. E era o Saci.